Olá, alunos! Vamos resolver agora o exemplo 5 da aula 6 de forças em estruturas e vigas. Nesse exemplo 5, pede para fazer o diagrama de força cortante de momento fletor para essa viga aqui da figura abaixo. Aqui a gente tem uma viga que é engastada e livre, e aí a gente tem um engaste do lado direito aqui. Isso vai fazer uma diferença na hora da gente fazer o diagrama de esforço cortante e momento fletor. Na verdade, não faz diferença. A gente precisa ter mais atenção. Primeira coisa, então, que a gente tem que fazer para traçar os diagramas de esforços, antes de mais nada, é calcular as reações de apoio. Então, primeiramente, qual o tipo de apoio que a gente tem aqui nesse exemplo? Eu tenho um apoio de engaste, o único apoio que eu tenho. Nesse apoio de engaste, eu restringo os 3 movimentos. Então, surge reação vertical, que eu vou chamar aqui de VD, uma reação horizontal, que eu vou chamar de HD, porque tá aqui no apoio no ponto D, e um momento fletor. Tô adotando tudo no sentido positivo do somatório das forças e dos momentos que a gente faz. Momento MD. Então, aplicando as equações de equilíbrio, começando com o somatório das forças em x igual a 0. Quais forças que eu tenho aqui na horizontal? Não tenho nenhuma força externa, então a minha reação HD vai ser igual a 0. Partindo para o somatório das forças em y igual a 0, considerando vertical para cima, positivo. Quais forças que eu tenho na direção vertical? Eu tenho a minha própria reação VD aqui, para cima, positivo. Eu tenho essa carga de 2 kN para baixo, 2 kN não, 2 kg força para baixo, então negativo. E eu tenho essa carga distribuída. Então, carga distribuída, a gente pode, para considerar as reações de apoio, considerar uma carga concentrada igual à área dessa carga distribuída. Então, a área do retângulo, base vezes a altura. 2 vezes 3, 6 kg força. Aplicado aqui, então, esse aqui é 2 metros. A 1 metro aqui, né, no centroide desse retângulo. Então, essa carga aqui, menos 6 kg força. Igual a 0. Portanto, VD vai ser igual, VD aqui tem menos 2, menos 6, menos 8, passa para o outro lado da igualdade, 8 positivo. Quilograma força, resultado positivo, quer dizer que o sentido que eu arbitrei está correto, vertical para cima. Agora, fazendo o somatório dos momentos para achar a reação do momento. Considere o sentido anti-horário positivo. Fazer somatório dos momentos no apoio em D igual a 0. Quais forças vão gerar momento aqui em D? Eu tenho essa força que eu considerei concentrada, né, que substitui a carga distribuída, de 6 kg força, vai tender a girar no sentido anti-horário em torno de D, se eu aplicar a regra da mão direita. Então, vai ser 6 positivo vezes distância dessa força até chegar no ponto D. Aqui eu tenho 1,25 mais 0,75, ou seja, 2 metros, mais 1, 3 metros. Eu tenho essa carga aqui de 2 kg força, também no sentido anti-horário positivo, vezes 1,25. E eu tenho um próprio momento aplicado aqui, que também está no sentido, coloquei inicialmente no sentido anti-horário positivo, MD. Tudo isso tem que ser igual a 0. Então, fazendo aqui, vou isolar o MD, que vai ser igual a 6 vezes 3, que dá 18, mais 2 vezes 1,25, que dá 2,5. Então, isso dá 20,5 somando. Passa para o outro lado da igualdade, menos 20,5 kg força vezes metro, unidade medida de momento.
Sinal negativo, quer dizer que o sentido que eu adotei inicialmente para o momento fletor está incorreto. Na verdade, a reação ali está no sentido horário. Então, a setinha tá aqui. Vou aproveitar, encontrei todas as reações de apoio, vou colocar os valores aqui na figura. Reação vertical, 8 kg força, momento fletor aqui, 20,5 kg força vezes metro. Vamos para a próxima etapa, então, que é aplicar o método das seções. Aqui nessa minha figura, eu vejo, né, que eu tenho um carregamento distribuído, uma carga concentrada e aqui o apoio. Eu tenho que fazer seções de corte para saber o comportamento, né, dos esforços internos em todo o comprimento da viga. Eu faço seções de corte onde? Onde eu tenho carga distribuída, dentro da carga distribuída, entre carregamentos e entre carga e apoio. Então, aqui, eu teria que fazer uma seção de corte aqui, S1, aqui dentro da carga distribuída, uma outra seção de corte aqui entre a carga distribuída e a concentrada aqui, uma seção de corte S2, e aqui uma seção S3. Então, no método das seções, eu vou analisar cada uma dessas seções de corte separadamente. Primeiro, começando com a seção S1, vou representar essa seção de corte aqui, então, essa parte do balanço da viga apenas com carga distribuída. Tá representado aqui já, pra gente já adiantar. Então, eu tenho aqui a carga distribuída de 3 kg força por metro, né? Eu tenho que representar na seção de corte a carga distribuída para depois convencionar ela como uma carga concentrada equivalente. Essa seção de corte tá uma distância X aqui qualquer. Que valor de X é esse? É o valor onde eu tenho esse comportamento de uma viga, que aqui eu tô no balanço, e tenho carga distribuída. Em qual comprimento que eu tenho esse comportamento aqui na minha viga real? Eu tenho esse comportamento desde quando X vale 0 até X valendo aqui quase 2 metros. Eu tenho esse comportamento. Então, eu sei que X vai ser maior ou igual a 0 e menor do que 2 metros. Se eu representei a seção de corte à esquerda, pela convenção de sinais, eu tenho que adotar os esforços internos aqui, né? Porque foi cortado, então tem que adicionar os esforços internos. Então, os esforços internos a cortante na convenção de sinais positivo tá para baixo, então V1, esforço normal saindo aqui, F1, e o momento fletor no sentido anti-horário, representa aqui M1. Ok. Agora, quanto à carga distribuída, posso representar ela como uma carga concentrada no centroide da área distribuída. Então, aqui eu tenho um retângulo, né? O centroide vai ser aqui na metade da base. O valor dessa carga concentrada equivalente à carga distribuída é a área desse retângulo. Aqui eu tenho uma base X, uma altura de 3 kg força por metro. Então, a minha carga concentrada vai valer essa área, que é então base vezes altura, 3x. E eu sei que essa carga concentrada vai estar uma distância, vai estar aqui, né, aplicada no centroide desse retângulo, ou seja, na metade da base. X sobre 2, X sobre 2. Agora sim, tá tudo definido. Informações de distâncias, as minhas incógnitas internas, que são meus esforços internos, e a minha carga externa. Posso aplicar as equações de equilíbrio, porque se a estrutura está toda em equilíbrio, essa parte seccionada também está em equilíbrio. Começando com o somatório das forças em x igual a 0. Quais forças que eu tenho na horizontal? Apenas F1, portanto, F1 igual a 0. Gente, nem sempre pode ser, né? Na maioria das vezes, as vigas não têm forças na horizontal mesmo, sabe? Mas pode ter exercício que tenha força na horizontal, então esses valores aqui não vão dar 0, nem a reação HAD, nem essa força interna aqui. Passando para o somatório das forças em Y igual a 0, considerando no somatório as forças positivas para cima, o que for estiver para baixo é negativo. Quais forças que eu tenho na direção vertical? Eu tenho aqui 3x para baixo, então é menos 3x, e eu tenho V1 para baixo, então menos V1.
Isso é igual a zero. Isolando aqui V1, que é a minha incógnita, que eu quero saber o meu esforço interno, vai ser igual a menos 3x. Agora, fazendo o somatório dos momentos, considerando as forças que geram o momento no sentido anti-horário como positivo, faço o somatório dos momentos na seção de corte, exatamente no ponto de corte S1. Quais forças vão gerar momento aqui? Eu tenho 3x, que gera um momento em torno de S1 no sentido anti-horário positivo. Então, eu tenho 3x vezes a distância, que nesse caso é x sobre 2. E eu tenho o momento M1, que está no sentido anti-horário positivo, então mais M1. Isolo M1, que é a que eu quero saber, o meu esforço interno na seção 1. E multiplico aqui 3x ao quadrado sobre 2. Passa para o outro lado da igualdade, negativo. Menos 3x ao quadrado sobre 2, né? Passando para o outro lado aqui. Essas equações vão representar o comportamento durante essa carga distribuída aqui, ao longo da carga distribuída. Sair dessa carga distribuída, o comportamento muda, porque eu não vou ter mais carregamento distribuído. Então, na seção 2, eu tenho que traçar, representar de novo, fazer o corte novamente. Então, aqui eu já tenho a seção 2 representada. Representando aqui, então, meus esforços internos. Aqui eu vou ter V2, F2 e o momento. E aqui a carga distribuída, uniforme, eu vou considerar como uma carga concentrada. Só que aqui eu já tô com toda a carga distribuída, toda a região. Então, a carga concentrada equivalente vai ser 3 kg força vezes metro, vezes 2 metros, que é o próprio 6 kg força aqui. Essa carga concentrada está no meio da minha área distribuída. Então, aqui eu tenho aqui, se tem 2 metros, ao todo tem 1 metro. O que sobra aqui, se eu tenho uma distância da minha seção, a distância de corte total da minha seção, né, representada aqui, é sempre x. Então, se x é isso tudo, quanto que vai valer aqui da minha carga concentrada até a seção S2? Vai valer x menos 1 metro. Então, eu represento aqui x menos 1 é o que sobra aqui para chegar na seção 2. Ok. Então, agora, posso dizer que o valor de x aqui, para minha seção 2, varia de x igual a 2 metros. Então, tipo assim, a partir de 2 metros até antes de 0,75, eu tenho esse comportamento aqui. Então, de 2 metros, quando x maior do que 2 metros e menor do que 0,75, eu vou ter esse comportamento. 0,75 eu digo que mais 0,75, ou seja, esse meu trecho eu vou ter x maior do que 2 metros, menor do que 2,75, que é o total, né, metros aqui. Quer dizer, então, que para representação tem 2 metros, a partir de 2 metros eu tenho essa minha segunda seção aqui representada, seção 2, até 2,75, até chegar nesse ponto aqui. Certo? Então, fazendo equilíbrio aqui, as equações de equilíbrio, somatório das forças em x igual a 0, tenho que F2 é igual a 0, faço o somatório das forças em y igual a 0, em y eu vou ter 6 kg força para baixo, então negativo, e eu vou ter V2 também para baixo, então negativo, menos V2. Portanto, aqui, V2 vai ser, passa para o outro lado da igualdade positiva, fica igual a menos 6. Agora, fazendo o somatório dos momentos, na seção 2, igual a 0.
Quais forças vão gerar momento aqui na seção 2? Eu tenho esse 6 kg força, que vai gerar momento no sentido anti-horário positivo. Então, vai ser 6 vezes a distância dessa força até chegar na seção 2. Então, tem x tudo, subtraindo menos 1, vai ser x menos 1. E eu tenho internamente meu momento M2 aqui. Mais M2 é igual a 0. Daqui, então, eu vou tirar aqui, vou fazer a distributiva, 6x menos 6 mais M2 igual a 0. Isolo M2, vai ser igual a menos 6x mais 6, né? Passa negativo, o outro passa positivo. Então, a equação que representa o momento nesse trecho, onde x vale 2 até valer 2,75. Vamos, então, para o último trecho, que é o meu trecho da seção 3 aqui. Então, tudo isso aqui até chegar na seção 3. Então, representei aqui já meu trecho da seção 3, para facilitar. Temos aqui, então, a carga distribuída, que pode ser considerada como uma carga concentrada. Igual da seção 2, 6 kg força. Tenho aqui, nesse trecho da seção 3, eu tenho essa carga concentrada aqui, tá representada de 2 kg força, até o ponto C. E eu chamo de X toda minha extensão da seção, desde o ponto A até a seção de corte em 3. Então, o que eu posso dizer aqui? Que o meu X, ele vale desde 2,75, a partir desse ponto aqui, né, para minha seção 3, até quando X for menor do que o comprimento total aqui da viga, menor do que 4 metros. Então, essa é a minha seção 3. Representando os esforços internos, pela convenção de sinais, cortante V3 para baixo, esforço normal saindo, momento fletor anti-horário. Aplicando então as equações de equilíbrio, somatório das forças em x igual a 0, eu tenho que a força 3, F3 é igual a 0. Somatório das forças em y igual a 0. Quais forças que eu tenho na vertical? Eu tenho 6 kg força para baixo, então vai ser menos 6, menos 2 e menos V3, igual a 0. Isolo V3, passa para o outro lado da igualdade positivo. Aqui eu vou ficar menos 6 menos 2 igual a menos 8 kg força. O momento fletor, então fazendo somatório do momento na seção S3 igual a 0, momentos no sentido anti-horário positivo. Quais forças vão gerar momento aqui na seção 3? Eu tenho o próprio 6 kg força aqui, vai gerar momento no sentido anti-horário positivo, então vai ser 6 vezes. Qual é a distância? Vamos analisar aqui. Então, aqui eu tenho esse 6 tá na metade, né, do comprimento aqui, desse retângulo. Então, eu tenho 1 metro. Aqui eu tenho 0,75. Na verdade, o valor da distância da força, 6 kg força até a seção 3, vai ser x menos 1 metro. Aí eu tenho o restante que tem pra cá, né? Então, x menos 1. Agora, a força de 2. Essa força de 2 kg força também tende a gerar um momento no sentido anti-horário positivo. Então, mais 2 vezes. Qual a distância? Vai ser x menos 2,75, que vai dar esse restante. X menos 2,75. E eu tenho um momento M3, que é positivo no sentido anti-horário. Então, vou ter aqui, ó, 6 vezes x, 6x menos 6, mais 2x,
2 vezes 2,75 vai ficar menos 5,5 mais M3 igual a zero. Daqui eu vou ter, então, isolando M3, eu tenho 6x mais 2x, vai ser 8x. Passa para o outro lado da igualdade, menos 8x. E eu tenho aqui menos 6 mais 5,55, menos 11,5, que passa para o outro lado da igualdade, mais 11,5. Então, essa é a equação que representa o momento fletor interno nessa seção 3 de x igual a 2,75 até pouco antes de 4 metros. Então, já tem o comportamento da cortante do momento fletor em todo o comprimento da minha viga pelas 3 seções cortadas. Posso, então, fazer o diagrama de esforços, o diagrama de momento fletor e o diagrama de esforço cortante. Aqui eu já tenho adiantado meus diagramas, então, sempre coloco aqui meu eixo vertical, meu eixo horizontal é o valor do x em metros. Gosto de fazer aqui embaixo, coloco aqui as distâncias, então, condizente com a minha viga, 2,75 e 4 metros até chegar aqui no engaste. Para o momento fletor, mesma coisa. Para o valor de x, aqui para o eixo vertical, tem que lembrar de colocar a unidade. No caso do momento fletor, vai ser quilograma-força vezes metro, da cortante vai ser quilograma-força. Aqui sempre o eixo está começando em zero. Vamos traçar primeiro, então, o diagrama de esforço cortante. Vamos começar para a seção 1. A seção 1 é esse trecho aqui, onde eu tenho a cortante vale menos 3x. Então, quando x vale zero, o esforço cortante vai valer zero. E quando x valer 2, que é o valor máximo aqui, né, 1,999, quase 2, então, minha cortante vai valer menos 3 vezes 2, menos 6. Então, aqui nesse ponto de 2, ela vai valer menos 6. Vou representar aqui. Menos 6. E aqui, essa equação que mostra o esforço cortante é uma equação de primeiro grau. Então, eu represento aqui no diagrama por uma reta inclinada. Então, essa é a minha primeira seção. Agora, passando aqui para o comportamento de B até C, que eu tenho a seção 2. Qual a equação do esforço cortante que eu achei? Cortante vale menos 6. Então, ela é constante de menos 6, desde quando x vale 2 até quando x vale 2,75. Então, eu represento aqui esse valor constante. Vamos para a seção 3. Então, aqui depois da carga concentrada. E nessa seção 3, eu tenho aqui a cortante valendo menos 8 constante, desde quando x vale 2,75 até quando x vale 4. Tem um valor de 8 constante. Então, vou representar aqui menos 8, né? Negativo. Aqui, gente, é importante a gente ver, olha, como que esse diagrama, eles se ligam um ao outro. Eu vejo aqui que eu tenho menos 6, né? Aqui eu tenho uma carga concentrada exatamente no ponto C, que é a 2,75 metros, que é de 2 kg-força para baixo. Então, eu tenho aqui, o diagrama tive uma crescente, uma decaída, na verdade, aqui, né? Para baixo, até 6 kg-força, manteve-se constante, e essa carga concentrada de 2 kg-força para baixo soma-se, né? Subtrai-se, porque ela tá para baixo, junto com o menos 6. Então, vai ser menos 6 menos 2, chega a menos 8. Chegou aqui, nesse trecho de 2,75 até 4 metros, de C até D, eu tenho uma constante, a cortante é constante de menos 8 kg-força. Cheguei no ponto aqui, final da minha viga, eu tenho uma carga concentrada de novo aplicada aqui. Então, essas cargas concentradas, elas são representadas no diagrama de esforço cortante como se fossem esses degraus mesmo que acontecem. Então, carga concentrada é degrau. Então,
Aqui para baixo, ela é no degrau subtraindo. Carga concentrada para cima, como aqui a reação do apoio VD, é um degrau subindo, constante. E a carga distribuída? A carga distribuída, ela é ao longo do comprimento. Então, ela vai, como ela está toda para baixo, ela vai diminuindo gradativamente com o valor de x, com o aumento do valor de x. Então, a gente vê que esse diagrama, ele representa o comportamento mesmo dessas cargas verticais, cortantes, acontecendo na estrutura da viga. Representa, então, aqui o diagrama, eu gosto de achurar ele para representar a área que ele compreende. E aqui é um diagrama está no sentido negativo, eu ponho o sinal negativo aqui. Agora, vamos representar o diagrama de momento fletor. Primeiro, para a seção 1, como que é representado o momento fletor? Na seção 1, o momento fletor vale menos 3x ao quadrado sobre 2. Então, quando x vale 0, meu momento vai valer 0. E quando x vale 2, meu momento vai valer menos 3, 2 ao quadrado, 4. Então, vai ser menos 3 vezes 4, menos 12 sobre 6, sobre 2, ficar menos 6, então. Então, vamos lá. X valendo 0, meu momento é 0. Quando x vale 2, o meu momento vai valer menos 6. Então, representado aqui no diagrama de momento fletor, menos 6 aqui para baixo, na parte negativa. Como eu represento esse diagrama aqui? Olha, meu momento fletor, ele tá negativo, e a equação é elevada ao quadrado, então é representado por uma parábola, né? É uma equação de segundo grau, e ele tá negativo, então quer dizer que é uma parábola com concavidade, o termo ao quadrado tá negativo, então ela tem concavidade para baixo. Então, tentando representar uma parábola aqui, gente. Deixa eu passar aqui. Ficar um pouco menos ruim. É uma parábola, gente, não é uma reta, tá? Então, agora vamos para a seção 2. Aqui, né? A gente encontrou os esforços internos na seção 2. Seção 2, de x valendo 2 até 2,75. Meu momento é governado por essa equação. Então, quando x vale 2, quanto que o momento vai ser? Então, vai ser menos 6 vezes 2, menos 12. Menos 12 mais 6 vai ser menos 6, que é o que está aqui exatamente quando x vale 2. Tem que coincidir, gente, né? Porque senão tá errado. E quando x vale 2,75? Então, vai ser aqui 2,75 vezes menos 6, mais 6, que vai dar menos 10,5. Então, quando eu chegar aqui, x valendo 2,75, meu momento vai ser menos 10,5. Equação que governa o momento na seção 2 é uma equação de primeiro grau, então eu represento por uma reta inclinada. Aqui sim é uma reta, aqui é uma parábola. Agora, o terceiro trecho da seção 3. A equação que representa o momento é essa daqui. Quando x vale 2,75, eu vou ter menos 8 vezes 2,75, mais 11,5, que vai dar menos 10,5. Quando x vale 4, eu vou ter menos 8 vezes 4, mais 11,5, que dá menos 20,5. Então, eu chego aqui a menos 10,5 até menos 20,5. Mais negativo aqui quando x vale 4. E aí,
o momento fletor na seção 3, eu tenho uma equação de primeiro grau, que representa, então, graficamente por uma reta inclinada. E aí, a gente tem que analisar aqui. Olha, sempre falo, né, o diagrama de momento fletor e força cortante, ele sempre começa em 0 e termina em 0. A gente analisa isso pelas forças aqui. Então, vejam aqui que o momento fletor está terminando aqui em 20 menos 20,5. Só que eu tenho um momento fletor aplicado aqui, que é da reação do apoio, de 20,5 no sentido, né, quando a gente viu aqui as reações de apoio, opa, tá nesse sentido pra cá, né, o momento fletor está nesse sentido. Então, tá tendendo a rotacionar a viga aqui, né, de uma forma positiva. Por isso, na forma de completar esse momento fletor aqui, eu tenho menos 20,5 negativo, e eu fecho o diagrama aqui com 20,5 positivo, né, que é o momento fletor aplicado aqui, devido à reação do apoio. Acho o meu diagrama de momento fletor. Tá na região negativa, põe o sinal negativo. Então, essa é a representação do diagrama de esforço cortante e momento fletor para essa viga aqui engastada e livre. Então, vejam que sempre, mesmo que o engaste, o apoio esteja do lado direito, meu diagrama sempre começa com a origem eixo X, Y, né? Ou eixo X e cortante ou momento fletor aqui, pelo plano cartesiano, né? Sempre à esquerda, mesmo que esteja à direita o meu apoio.